Enemy power-up detected. No dia 1º de setembro de 2020, a Nvidia chegou, botou os pau na mesa e falou: acabou a nova geração de consoles. Por quê? Porque nessa data ela nos apresentou a série RTX 3000, que surpreendeu muita gente por realmente atender aos rumores e dar um salto relativamente grande aí de desempenho, trazendo promessas de placa de entrada com poder de TI da geração anterior. Não placa de entrada, placa intermediária. Mas enfim, a gente explica isso aqui e mais muitas outras coisas de por que o PC Gaming chegou dando uma chalapada no Xbox Series X e no PlayStation 5 de uma só vez e decretando: não vai ser agora que a gente vai perder poder e custo-benefício. E hoje aqui para discutir por que a Master Race está cada vez melhor e parece que só vai melhorar, está aqui comigo o menino Matheus Carpenedo. Matheus Carpenedo, diga olá. Boa noite, meus queridos. Tudo bom com vocês? E também, como não poderia deixar de ser, a nossa cota MMO, a nossa cota True Hardcore Gamer, Panda dos Games. Por favor, Panda, diga olá. Olá, saí da tumba do Munha, eu e o Munha estávamos fazendo uma festa dos idosos, boomers. Estou aqui para participar desse podcast que me enche de tanta alegria. E nos enche a todos, né? Acho que mais alegria do que esse podcast, só a gente vê aquela apresentação e discursos mudando imediatamente. Mas vamos lá, o que aconteceu no dia 1º de setembro, Matheus Carpenedo? Nos conte aí um pouquinho. Já adiantei ali na introdução, né? Já falei de RTX. Pessoal que está vendo esse podcast, está ouvindo, provavelmente lê o título. Eu espero que pelo menos tenha lido o título. Mas vamos contar em detalhes aí como que foi essa apresentação crocante de seus 40, 45 minutos e que muita coisa saiu do forno, algumas literalmente. Você só não adiantou um negócio, que agora a gente aqui, nós três, vamos estar tipo Zagalo, assim, vocês vão ter que me engolir. Porque, né, falaram de poder, a galera do console, principalmente a galera da Xbox, falaram de poder por tanto tempo, agora vocês vão ouvir, né? Já ouvi antes, imagina agora. Mas vamos lá, o que rolou, né? No dia 1º de setembro teve essa apresentação e eles falaram tanto da parte de hardware, as novidades, quanto coisas de software. Né, como a gente tem essa estratégia comunicacional de deixar o melhor para depois, a gente vai falar, né, igual eles fizeram, primeiro dos recursos de software, que também são bem interessantes porque muitos deles trazem ganhos in-game, né, e outras ferramentas paralelas e são integrados ao hardware. Uma das primeiras coisas que eles falaram foi sobre o NVIDIA Broadcast, que vai ser meio que uma ferramenta, uma interface que vai reunir várias ferramentas para quem faz live stream, tudo em uma coisa só. Então lá vai ter diversos recursos que trabalham com machine learning, né, com inteligência artificial, utilizando os tensor cores das placas RTX, que a gente já abordou isso no nosso episódio sobre a linha RTX, né, as 2000, e eles usam esses núcleos específicos para cálculos de IA para usar coisas interessantes, umas apimentadinhas ali nas live streams. Então você pode ter, por exemplo, chroma key sem precisar de um fundo verde, você pode apagar o fundo na imagem, desfocar, trocar por uma imagem com uma qualidade muito grande, sem ter uma tela verde, nada, só pela inteligência artificial. Tem também o camera tracking, que é a câmera fazer um acompanhamento da pessoa que tá transmitindo, como se tivesse um cinegrafista ali para você, só que é uma IA fazendo isso. E o que a gente já conhece como o RTX Voice, né, que é um aplicativo só para poder tirar ruídos, né, na voz, para deixar só a tua voz sem barulhos de fundo incomodando na transmissão. A gente já conhece isso como um aplicativo separado, ele vai estar integrado nesse NVIDIA Broadcast. E uma curiosidade aqui que eu não sabia, descobri esses dias, é que o RTX Voice, ele funciona não só pro teu microfone, de quem tá falando no meio de uma live stream, tá transmitindo, como também o que chega no teu ouvido. Então, se teus amigos na live... Cara, eu já muito testei doido isso.
Eu já Se testei. teu amigo Tem um ele cara- tá naquele alto-falante do Kinect na sala, onde você escuta a mãe mandando ele tomar banho, né? Não mais, meu amigo. Agora o RTX Voice ele entra pra limpar isso também. Então esse NVIDIA Broadcast aí, né, que reúne todas essas ferramentas, vai estar disponível tanto para as RTX 3000 quanto também para as RTX 2000, as Turing e as Ampere. se não me engano, teve uma confirmação também, né, de que agora ele não tem mais aquela necessidade de estar disponível também para as GTX, né? Sim, mas só o RTX Voice. Inclusive, O falando do RTX RTX Voice. Voice, ele já tava, né? Assim, quando A gente lançou, fazia o um pessoal macete, tinha liberava, fazia um código Konami ali, descoberto pá, que não precisava bem dos RT Cores, e rolava, acho que a gente até já mencionou numa edição anterior. Sim. Mas o legal, assim, que o pessoal fica perguntando, mas o que a NVIDIA tá fazendo coisa de streaming, não sei o quê? Que o pessoal esquece que a NVIDIA, ela é uma empresa que tem muita grana, né? E parte do investimento dela tá indo justamente para essa questão de inteligência artificial, de deep learning, essas coisas. Então, são coisas que o pessoal pensa, mas os caras não desenvolvem só placa de vídeo. Mas muito disso a gente também vê nas placas de vídeo, né? Que no caso, acho que o mais conhecido atualmente é o DLSS, né? Que é o Deep Learning Super Sample, que é a técnica lá de upscale, que fica estudando imagem durante milênios e daí faz um upscale perfeito. Acho que era só isso. Aliás, o comentário que eu queria fazer é que o RTX Voice funciona super bem, mas nunca o habilitem para fones de ouvido se você tem o costume de ouvir música no PC. Porque ele funciona tão bem que a sua playlist vai ficar em silêncio. Porque Sim. vai Muta tudo. Não vai ser e- só a sua mãe que vai considerar aqueles ruídos estranhos que você tá ouvindo, coisa que devia ser apagada no mundo. Realmente, eu já testei ele usando dessa forma de input, de output, na verdade, né? De pessoal mandando, coloquei no Discord, e no Discord que o pessoal deixa o microfone aberto, cachorro latindo, caminhão de gás passando no fundo, mãe gritando, e ele funciona muito bem, realmente, dá pra entender. Ele percebe o que é voz e o que é outro som que não deveria penetrar, né? Não deveria fazer parte. Muito legal. Mas de tudo isso, a gente já tinha falado um pouco naquele episódio, explicando, né, do Ray Tracing, a diferença de Ray Tracing e RTX. Mas teve uma novidade, né, dessa vez, isso a gente não tinha conhecimento, que é o NVIDIA Reflex, né? É uma novidade aí no software também, né, Caio? Eles apresentaram tanto o NVIDIA Reflex, que é um recurso novo, quanto novos monitores agora com 360 Hz de taxa de atualização. Então, Porque assim, quando a gente falando agora, até na apresentação até achei meio estranho, os caras, mas 360 Hz? Porra, os caras aqui estão jogando monitor que pra pegar 144 Hz, dependendo do jogo, não rola, né? Ainda mais, 1080p até vai, mas a partir de ali 1440, 4K, que história é essa? Daí, assim, dando spoilerzinho, depois a NVIDIA só chegou e falou, então, isso aqui, ó, que vai possibilitar que esses 360 Hz sejam verdades. exatamente. O NVIDIA Reflex e esses monitores também, eles são mais voltados para a galera do competitivo. Quem joga competitivamente, jogos como o CSGO, o Valorant, o League of Legends, Dota. Então, o que eles apresentaram é um recurso que ele elimina latências e gargalos dentro da engine do jogo, porque o que a gente tinha até então, por parte das NVIDIA, já era muito legal nessa questão de latência, mas era limitado até onde eles conseguiam chegar, que era no jogo. Então eles trabalhavam nas latências, toda na parte de hardware, de sistema operacional, só que dentro do jogo a NVIDIA não tinha como acessar, então ficava por isso mesmo. Agora esse recurso é meio que uma ferramenta para os desenvolvedores, eles podem ter menores latências, uma otimização melhor das respostas, para você ter o mínimo ali de milissegundos entre o jogador mandar um comando e ele receber a resposta visualmente na tela. Então a ideia não é só aumentar, digamos que, taxa de quadros, né, que a gente sabe que melhora a responsividade, mas diminuir, por exemplo, a latência no movimento do mouse, no apertar da tecla, no tempo que aquele comando vai chegar para o processador. Então tudo isso aí está englobado nesse NVIDIA Reflex. E com isso, né, eles também mostraram os
monitores de 360 Hz. Então, meu amigo, se você já achava difícil rodar um jogo às vezes a 144, a 240, agora tem um novo patamar, meus amigos. Tem um novo desafio aí, que são os 360 Hz. Claro que assim, quem vai pegar um monitor desse, muitas vezes vai jogar um CSGO, né? Que é um jogo que qualquer hardware ali de entrada já consegue empurrar isso. Mas, de qualquer forma, é bem impressionante saber que tem isso no mercado, né? Mas para que 360 Hz? Não dá nem para ver a diferença entre 30 e 60? Pois é, eu achava que o olho humano só enxergava até 30, né? 30 de cada olho. 24, cinematográfico. Diz o jogador de console que fala que rodando a 24 frames tá de boa. Tá de boa, cinematográfico. Claro, porque comparar cinema com videogame é a mesma coisa, né? Uma mídia totalmente contemplativa com uma mídia interativa, dá na mesma. Mesma coisa. Exatamente. Deixa eu fazer o follow-up, até pra gente não pesar tanto no menininho Carpenedo, tadinho. A gente falou assim, ó, nós somos velho que não sabe falar nada de... A gente não fica se atendo a detalhe, a gente só fala, olha só, isso aqui é show. E daí o Carp tem que ser o cara que explica, né, as coisas. Eu tô aqui não bastidores, tô fazendo o podcast proibidão. Mas outra coisa que a NVIDIA anunciou é que acho que meio já se esperava, né, uma resposta dela, não necessariamente com esses detalhes, que é o RTX I/O, que é uma nova solução aí para acelerar a nova geração de games, segundo ela diz no seu site oficial. Mas basicamente vai trabalhar junto com a API do Direct Storage, né, da Microsoft, para realmente fazer aquela coisa de aproveitar a velocidade aí de SSDs, principalmente dos NVMe, né, que são os mais rápidos e mais caros, e que, meu Deus do céu, que coisa rápida, para assim, pro pessoal ter uma noção, um SSD ali, um SATA, o mais rápido ali vai pegar uns 500, 550 Mbps, você vai pegar um NVMe até de geração PCI 3, tá ali nos 3.500, então é 6, 7 vezes mais rápido, e daí agora já tem a geração PCI Express 4 que tá pegando 5.000, e enfim. E basicamente o que a NVIDIA falou é que vai rolar que nem vai rolar nos consoles da próxima geração, né, que vão usar técnicas de armazenamento justamente para se aproveitar da capacidade dessas grandes velocidades, em que a própria placa de vídeo, né, no caso, a linha RTX, vai fazer o trabalho de realmente descomprimir assets, de carregar elementos, para realmente não ter nenhum gargalo no processo, para realmente aproveitar o máximo. Você escutou esse barulho? O SSD mágico do PlayStation 5 já foi superado? Ai, que dó! Então, exatamente, até... Inclusive, na verdade, acho que não é nem só do PlayStation 5, mas também o do Xbox, né? Mas nesse caso faz sentido, porque a Microsoft... É a mesma API, né? A Microsoft, assim, ela tá jogando aquele jogo duplo que basicamente ela quer que você compre o Game Pass e os jogos dela, porque a gente sabe que a grana de game em geral tá na venda de software e serviço, não necessariamente hardware. Então a Microsoft tem todos os motivos do mundo para realmente facilitar a vida de quem tá produzindo placa de vídeo e tá produzindo game para PC. Cara, você comprou uma puta máquina, você tá atualizado, gastou mais do que você devia, como sempre, né? Porque a gente sempre acaba gastando mais do que a gente devia, mas é bom, porque frames a mais. Mas justamente é para não gargalar na CPU, para encurtar o caminho entre o armazenamento e a VRAM. Então vai ser uma coisa no nível ali mais profundo para realmente você ter uma baita placa de vídeo, você ter um baita processador e não ter gargalo e não ter aquela coisa tipo, mas ainda é limitado pelas velocidades anteriores e coisas do tipo. Expliquei bem? Sim, tá ótimo. Ótimo. Na verdade, basicamente... A NVIDIA esquipou a geração. Não tem. Já tá no next, gen. É isso. Basicamente a NVIDIA chegando. Então, sabe essa coisa nova aí de consoles? Legal, né? Os caras vão trabalhar com SSD NVMe, os caras estão trabalhando em API nova. A gente tem também. Não se preocupa aí que tá vindo pro PC também, ó. Abraço, valeu, falou. Eu não vi aqui detalhes no site, pelo menos oficial, se eles especificaram que vai trabalhar só com a linha 3000. Eles mencionam as GPUs RTX. As 2000 também vão funcionar. Tá confirmado tanto para as Ampere, as novas, quanto para as Turing. Todas as RTX vão funcionar esse RTX I/O. Exatamente. E assim, a princípio você pode pensar, preocupante, né? Vou ter que fazer um upgrade, vou ter que realmente gastar rios de dinheiro
pô, as novas RTX devem ser super mega caras e vai ser um troço super inacessível. E eis que, né, daí logo em seguida a Nvidia nos surpreendeu realmente com o anúncio da nova série, que eu acho que o pessoal tava, tá bom, Nvidia, é muito interessante, muito legal, mas e aí, cadê as placas novas? E nesse sentido, eu diria que a Nvidia não decepcionou nem um pouco. Matou a cobra, mostrou o pau, deu o preço do pau também. Não ficou, porque a gente tá gravando esse podcast e até agora não temos novidade de preço, né, dos consoles. A Nvidia já foi lá, botou o preço das placas, já mostrou tudo. A gente tem novidade de preço do console Mirim, eu diria. O PC Júnior. Exatamente. Não, e precisou alguém vazar pra Microsoft se Sim. coçar e falar o preço oficialmente, né? Não, mas eles souberam lidar, né? Eles souberam lidar com o negócio. Usaram meme até, pô, vazou, vamos fazer o quê? Já vamos fazer oficial, né? E aí aproveitaram, tá, foi bom. Mas o que eu achei interessante também, não só do conteúdo da apresentação, é que a Nvidia realmente tem que dar palmas pra isso, porque a Nvidia realmente conseguiu fazer um vídeo e tal que trouxe o que mostrou. Na hora que mostrou aquela apresentação das bolinhas, né? À noite com o reflexo da RTX. Pelo amor de Deus, meu amigo. É absurdamente. Que apresentação foda, né? Mostrou pra que veio, como funciona, mostrou preço, não ficou enrolando, sabe? Parabéns pra Nvidia. É exatamente eu acho isso. Que o formato, acho que muita gente, eu confesso, até estava um pouquinho cansado, porque eles fizeram toda aquela questão do countdown, né? Eles ficaram durante um mês nas redes sociais, lembrando de toda a história, lembrando alguns títulos, alguns mal escolhidos, né? Como GTA 4, que é notoriamente péssima a versão para PC. Quebrado. Mas eu acho que a gente tá num ano, e de certa forma a gente fala muito de PC, né? É um podcast sobre PC. Mas não dá pra gente ignorar que é um ano que teve muita expectativa pros novos consoles e tá sendo uma parada que, tá cansativa, né? A gente tá ouvindo rumor disso desde o ano passado, e daí tem vazamento, e daí não, agora vai ter evento da Sony, daí mostram, sei lá, o controle, daí vai ter evento da Microsoft. Nossa, eles mostraram a cara do aparelho. E tipo, cara, beleza, a gente quer a cara do aparelho é importante, o controle é super importante, claro. Mas, gente, a gente quer data de lançamento e preço. E até agora, foi hoje, por conta do lançamento, que a gente teve o preço do console que, tipo, não é bem o que a gente tá esperando, sabe? É o modelo de entrada. Enquanto isso, a Nvidia, ela parecia que tava nesse countdown de, a Nvidia tá chegando no mesmo jogo. E de repente, tipo, não, beleza, a gente fez o countdown, cara, e tá aqui, ó. Vocês querem todas as informações que vocês precisam? Você quer os detalhes dos modelos? Você quer o preço? Você quer a data de lançamento? Tá tudo aqui. Então foi, tipo, excelente, sabe? Acho que no mesmo dia que eles anunciaram os novos produtos, eles falaram de preço e data, e a data não é pra, tipo, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. A data é, tipo, esse mês. No mais tardar, na que mais vai demorar, é mês que vem. Foi, tipo, chegaram de maneira bem precisa e objetiva. Isso achei que deveria virar referência, né? Eu sei que não vai, mas acho que o resto da indústria tinha que aprender com eles. Obviamente, a gente tá falando de uma empresa que tá numa posição super mega privilegiada, né? Confortável, sim. Principalmente questão de preço. A gente sabe que, console, o cara tá querendo ver o que o outro vai fazer pra de repente ajustar e chegar com um preço mais baixo, não sei o quê. Mas, galera, a gente tá, daqui a pouco, falta menos de 10 semanas para esses consoles estarem na loja, falta 2 meses, e as pessoas não sabem o preço, as pessoas não sabem o quanto tem que economizar para comprar essas desgraças, sabe? É absurdo você pensar que no ciclo normal a gente provavelmente saberia isso desde julho, né? Provavelmente seria. Não, mas ou na E3, na ou E3 na já teria, né? já teria sido anunciado e eles estão. Me parece, a impressão que dá, isso até fazendo um pouco, não sendo tema, mas é aquela impressão, aquela ideia do Velho Oeste, uma de frente para outra, para ver quem saca primeiro. Porque aí quem sacar primeiro, a outra corta o preço, que essa vai ser vantagem competitiva, sabe? É essa a impressão que tá dando e o pessoal tá perdendo. E nesse inteirinho, a Nvidia passou cortando e apresentando uma RTX 3070, que é infinitamente um custo-benefício muito melhor do que qualquer console poderia ter. Isso eu sempre falo, faço questão de falar isso, né? A galera ficou fazendo meme. Mas é só a placa de vídeo que precisa comprar? Não é, mas mesmo que você tenha que montar um PC
no final das contas, na geração, você economiza muito mais, tem uma qualidade muito melhor, tem o custo de peças individual, tem, mas garantia individual das peças, não paga para jogar online, custo dos jogos mais em conta. Tudo isso tem que ser sempre colocado, né? E a 3070 virou a menina dos olhos, né? Assim, e não tem aquele esquema de você, tipo, desde o começo você já tá cortando expectativas e você ter que realmente... Ah, tá, mas prometeram tudo isso, mas na prática não é bem assim. Mas vamos voltar um pouquinho. O que foi apresentado, né? O pessoal provavelmente já sabe. Foram as 3 novas placas aí. Acho que o carro-chefe, na verdade, o que a NVIDIA tratou como, digamos, a principal, a nova flagship, é a RTX 3080, né? Que vem aí para substituir a 2080. Tivemos também a 3070, que seria meio, digamos, não a placa de entrada, mas a placa mais intermediária, que a gente sabe que a NVIDIA tem esse costume dela apresenta 2, 3 modelos de placa e depois, né, vai povoando os espaços aí com mais opções, mas a 3070 ela fica aqui, né, naquele espacinho que geralmente a série 70 ocupa, que é o custo-benefício, né, que é, aquela placa que não é tão baratinha, mas o que ela tá entregando, digamos, de performance por dólar, né, como dólar por gráfico, isso. Tá tipo mais balanceado, sabe, quando você tá pagando pela placa, geralmente é o que mais compensa, que daí você vai para principalmente uma placa com uma 3090, que também ali fechou, né, a apresentação, que seria como uma substituta da Titan, né, que geralmente a Titan é aquela fodástica com 500 GB de RAM, e, enfim, feito pro cara que realmente tem grana para torrar, e que daí a gente vê, né, que vai perdendo valor, porque justamente, acho que o mais emblemático realmente é a 3070, porque a gente está falando de uma placa ali, acho que a gente pode começar a falar na ordem, que é uma placa de seus $500, que é um preço, digamos... É o preço de um console, né? Mas mantém o mesmo preço que a placa teve na geração anterior, que no caso era 2070, só que ela tem um detalhe, que ela vai trazer mais do que o poder, isso é uma placa, digamos, de intermediária, ela vai trazer mais do que o poder de uma 2080 Ti, que era uma placa top de linha da geração anterior, que custava $1.200. Ou seja, o cara que comprou uma TI há 2 meses atrás, ele tá sentindo, meu Deus, eu perdi uma placa de vídeo e meia nesse processo, porque eu não segurei meu rabo. Você quer ver? Abre o Mercado Livre e vê quantas 2080 estão sendo vendidas agora. O que a gente viu, né, isso falando de todas as placas dessa série nova, né, foi uma troca de arquitetura para Ampere e com um processo de fabricação em 8 nanômetros da Samsung, e isso foi um salto bem grande, foi de 12 nanômetros para 8, então significa que eles conseguem colocar muito mais transistores num espaço equivalente. E as memórias também foram trocadas, né, na 3080 e 3090. Agora a gente tem a GDDR6X, que é um negócio parecido com o que rolou lá na série 10, né, que foi da 5 para 5X. Com isso também a gente tem a memória gráfica mais rápida da atualidade, com a maior largura de banda de todas. Também agora com suporte ao PCI Express 4.0, que é a tecnologia mais recente. E tudo isso somado, a gente tem ganhos de performance na casa de 2 vezes. Tanto na performance comum, quanto na performance de Ray Tracing, Tensor Cores. É para ter o dobro de performance. Então, falando aqui da 3080, por exemplo. A RTX 3080, que é a nova flagship, é a novo topo de linha ali, ela tem o dobro da performance da anterior dela, que é a 2080. Você precisa de 2 para equivaler. O que eles disseram em números, a galera gosta de falar teraflops, né? Eu achei interessante essa mudança no discurso da NVIDIA, porque ela nunca usava teraflops para falar das placas dela. Só que como virou moda nos consoles falar de teraflops, vocês estão falando de teraflops, então vamos falar de teraflops também. E aí eles apresentaram 3080, 30 teraflops em shader, que é a performance comum da placa, 30. 58 teraflops... Só me confirma uma coisa, 30 é maior do que 12? 30 é maior do que 12, meu caro. 30, você pega o Xbox Series X, você empilha 2 e ainda não dá o que essa placa é capaz de fazer. Nossa, mas que absurdo, Carpenedo. Como assim? Pois a NVIDIA não tem piedade, né? Em teraflops também... Mas e o custo-benefício, Carpenedo? De repente,
É um discurso, né, que a gente desculpa, é um discurso muito interessante que começou a surgir ali a partir do 1º de setembro. De repente era poder, era mais teraflops, era 12 maior que 9, né? De repente o número parou de importar. O que importava é o form factor. O que importava era realmente o fato de que você tem o aparelho completo, você só pluga na tomada e joga, né? Claro, não, o importante agora é preço. Poder? Nunca falamos em poder. Jamais. Não, e ainda, né, não acabou a surra, porque a 3080, além dos 30 teraflops em poder comum, ela também tem 58 teraflops em Ray Tracing. Então, não sei se vocês lembram, mas no anúncio do Xbox Series X, foi falado que para equivaler a performance em Ray Tracing do console, precisaria de uma outra GPU de 12 teraflops. 12.6, arredondando, vai para 13. Então, a galera ficou, uau, 13 teraflops em Ray Tracing, né? Então, essa placa tem 58 teraflops em Ray Tracing. Ela não só é muito mais capaz na performance comum, mas também nas aplicações de Ray Tracing. E para finalizar, né, 238 teraflops nos Tensor Cores para usar o DLSS e outras aplicações em IA. A 3080, que é essa nova flagship, também ela tem 10 GB de VRAM nessa memória nova, a GDDR6X, o que é uma quantidade de memória bem próxima ali do que a 2080 Ti tinha, bastante coisa. É uma memória... A 2080 tem 8 GB de GDDR. A 2080 tem 8 e a 2080 Ti tinha 11. Então ela fica ali no meio das duas. E assim, o salto de performance que a gente viu nessa placa e nas outras RTX é muito por conta do aumento absurdo no número dos CUDA cores. Porque pra quem não tá ligado como uma GPU funciona, ela tem um trabalho muito mais paralelizado do que o processador. O processador você tem ali 4, 6, 8 núcleos, no máximo ali trabalhando com, digamos que 16 threads, por exemplo, 16 processos ao mesmo tempo. Ele faz menos processos de uma só vez. As placas de vídeo, elas têm milhares de núcleos menores para processos mais especializados. E as da NVIDIA são os CUDA cores. A gente tinha ali na casa da 2080 Ti, que era a placa mais poderosa, né, da geração anterior, que ainda é uma placa muito forte, a gente tinha aí na casa dos quase 4.000 CUDA cores. Que é muita coisa. Na verdade, a 2080, né, pegando para uma comparação mais próxima, tinha cerca de 3.000 CUDA cores. Aí vem a 3080 com 8.700 CUDA cores. Ela tem mais do que o dobro de núcleos do que a placa anterior a ela. Então, isso que foi, na verdade, o que possibilitou esse salto em performance tão grande. E é uma placa de $699. É uma placa que chega custando o mesmo preço da 2080 no lançamento dela, só que entregando o dobro da performance. Então você paga o mesmo valor de 2 anos atrás, só que com o dobro do poder. Uma concepção que eu até vi muita gente falando, não, porque as placas estão mais baratas. Não é que estão mais baratas, mas é que o que ela está entregando pelo preço é literalmente como se você estivesse realmente pagando mais barato, né? Porque você está pagando o mesmo preço pelo mais que do dobro do desempenho. Então, por isso que muita gente está com essa percepção que realmente, nossa, parece que a NVIDIA diminuiu o preço. Porque, né, realmente manteve ali a estabilidade do valor cobrado, mas o desempenho é tipo, cara... Né, inclusive, na geração 2000 eles tinham aumentado o preço, né, se eu não me engano. Muita gente já tinha, pô, galera, vamos fazer isso de novo, né? Antes desse anúncio, muita gente já tinha, né? Tinha alguns vazamentos, tinha alguns rumores. E, inclusive, a galera tava apostando que seria um valor assim, tipo, a 3080 seria pelo menos uns $1.400, sabe? Tinha realmente esses papos aí que a 3070 ia pra $1.000. Isso. Ela ia realmente chutar, assim, ia dar muito desempenho, mais para compensar tudo isso, ela realmente ia jogar o preço lá em cima. Enfim, só que até uma explicação muito boa é que justamente o fato deles terem mudado de parceiro, né? Que geralmente até a placa, até as Turing era eu sempre esqueço o nome. Isso, e eles mudaram para Samsung. Então, uma das teorias que os caras têm é que, primeiro, além de mudar, né, para 8 nanômetros, também a Samsung tem processos de fabricação que se mostraram mais eficientes e que renderam mais hardwares, digamos, mais... Não um corte.
um corte nos custos que eles repassaram. Não, e que também renderam. Assim, o pessoal tem. Obviamente, quem está nos ouvindo já tem mais o conhecimento de hardware, mas o que acontece é quando você está produzindo placa de vídeo, até processador. Enfim, a linha de produção ela tem um certo rendimento, né? Então você está ali produzindo chip, não sei o quê. Cara, vai ter uns chip que vai dar merda, você vai ter que jogar fora, não vai funcionar. A Intel faz muito disso para tentar vender processador premium que não é premium, né? Que daí ela pega os chip melhorzinho, separa e vende com um premium ali, dizendo, olha, 5 GHz garantido de frequência, né, e 9. Mas a teoria que os caras é que a Samsung ela tá rendendo tanto a mais do que rendia a Turing, tipo, os caras estão tendo um proveito tão maior na linha de fabricação mesmo, estão jogando menos material fora, tendo aquela estabilidade, né, realmente de desempenho, que os caras, tipo, cara, a gente consegue manter o mesmo preço sem tomar prejuízo. Eu acho também que é uma parte também estratégica, até de negócio deles, de manter o market share que eles já possuem e também já chegar meio que mostrando para que veio, porque a Intel ia começar a comercializar as placas de vídeo agora, né? E a AMD tava para lançar a famigerada nave, né? A série... A Big Nave. A nave RDNA 2. Nave tá RDNA 2 milagroso aí, que inclusive já teve até uma notícia, né? A gente tá, não sei se foi confirmado isso, mas não, que eles já vão cortar o preço do lançamento da nave, né? Ou seja, já assistiram. Legal que a AMD ela teve uma resposta automática, né? Quase assim imediata ao anúncio das RTX, que foi uma bicicleta. Eu achei a iniciativa da AMD é tipo, galera, para que ficar jogando no PC, galera? Vamos ficar forte. Vamos aqui, pega essa bicicleta, vamos na rua. Para que placa de vídeo? Não, nerdão, não, cara, vamos lá. Esforço, é isso. Foi essa a resposta da AMD, cara. Achei a resposta mais, como o Carp mesmo falou, cara, eles criaram um novo segmento de mercado, né? Para não ter que competir. Você não consegue competir no segmento de placa de vídeo high-end, né? Cria o seu segmento de bicicletas. Eu achei genial. A única coisa que isso pode assustar algumas pessoas, a gente tem que falar no podcast dessas novas placas, é o aumento no TDP que a gente viu. Que é o quanto elas puxam de energia e o quanto elas também precisam dissipar em forma de calor. A 3080, ela tem um TDP de 320 watts e a fonte recomendada para ela é de 750 watts. Em comparação, a antecessora dela, a 2080, pedia só 215 watts e uma fonte recomendada de 650. Então eu que troquei de fonte faz o quê? Faz 2 meses para uma de 650, já tô com vontade de pegar uma maior, né? E junto com esse lance das fontes também a gente tem um novo conector de energia, que é um conector de 12 pinos, só que em tamanho ele é só um pouquinho maior do que o tradicional de 8 pinos. E antes que você se desespere, meu Deus, eu vou ter que trocar de fonte por causa desse conector novo, vão vir com adaptadores às placas. Então mas tá bem sossegado. Só um comentário nesse sentido, eu até tava vendo, aparentemente esse novo conector, quando a gente está falando, né, que a gente já citou, a 3070 e 3080, ele não vai ser obrigatório quando a gente está falando de outros fabricantes. Por exemplo, se você vai pegar, de repente, uma Gigabyte, uma IVGA, eles não necessariamente vão ter que já usar esse novo conector. A exceção realmente é a 3090, que, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, mas essa questão do TDP, acho que é justamente um papo que a gente teve já no podcast, que é essa questão dos consoles, né? Que a gente fala, que os caras falam, não, porque console vai chegar aí, o Series X, o PlayStation 5, vão meter o pau em PC. Essa 2080 Ti aí que você comprou, galera, ó, no meu consolinho aqui, ó, $500, vai detonar vocês. E é justamente isso que uma das partes que a gente questionou é isso. Cara, como que você vai me entregar o desempenho de uma 2080 Ti com um TDP baixo? Porque, digamos, o TDP ali de 320 watts, a gente tá falando só de placa de vídeo no PC. Para um console, é meio que o console inteiro, né? Se não menos o console, porque o console também é feito para consumir menos energia. Então, como é que você tá me dizendo que realmente você vai ter que ter uma arquitetura genial, uma arquitetura revolucionária para você aumentar tanto assim o desempenho e você manter o TDP lá embaixo?
Então, Trazendo a comparação para números palpáveis, né? O TDP da 3080 sozinho é de 320 watts. O TDP do Xbox Series X todo é de 350 watts. Isso que aí ele não é só uma placa de vídeo, né? Aí ele tem uma CPU de 8 núcleos e 16 threads, que é um equivalente ali, né? Um Ryzen 7 3700X, por exemplo. Se eu não me engano, agora de cabeça tem um TDP de 75 watts. E aí entra mais outras coisas, né? Tem a questão das memórias, tem a questão do leitor de disco, tudo ali, né, o armazenamento, tudo ali tá puxando energia. Então é real você esperar, ainda mais vindo da AMD, que não é a empresa mais eficiente na questão do TDP, esperar que eles entreguem performance de high-end tendo essa limitação do TDP, né? A gente sabe que as Radeon, desde sempre, elas fazem menos com a mesma energia que a NVIDIA faz. A NVIDIA, ela consegue render muito mais. Então, e com uma temperatura máxima, né, que ficou famoso. Inclusive, saudades da minha R9 290X operando a 85 graus, que para AMD estava normalzinho. Normalzinho. Inclusive, foi bom você falar em temperatura, porque essa é uma preocupação que surge para as pessoas, né, com essas novas placas, né, com um TDP tão maior, você pensa, meu Deus, vai esquentar que é uma desgraça. E aí eles vieram com um design novo no sistema de refrigeração, que é bem diferentão, já tinha sido vazado antes e agora foi a confirmação mesmo, que vão funcionar com 2 fãs, mas no modelo assimétrico. Então antes a gente tinha 2 ventoinhas viradas para baixo, agora a gente tem uma virada para baixo e uma virada para cima, e com recorte diferente ali no PCB, né, na placa. Então, na prática, isso representa pra gente aí placas, pelo menos na promessa deles, né, 3 vezes mais silenciosas e até 30 graus mais frias. O que eu achei muito impressionante, porque eu tenho uma 2080 Founders aqui e é uma placa que esquenta. As placas Turing, elas são conhecidas por esquentar. A minha, em full load, né, 100%, ela chega a bater 85 graus. E assim, ela foi projetada para manter o clock nessa temperatura e realmente mantém. Sim. E aí, eles vieram falando que essas Ampere, elas vão ter mais performance, vão ter um TDP maior, mas a temperatura máxima que a gente vai ver numa 3080 é de 65 graus. Ela não vai passar de 65 graus, mesmo no clock boost dela. Só vai passar disso se você realmente quiser fazer um overclock. Então imagina que aí já surge margem para overclock, né? Essas placas, além de ser muito poderosas, o cara que quiser fazer um overclock tem margem para isso, porque tem um sistema de refrigeração o suficiente para isso. Só que vale lembrar que esse novo sistema de refrigeração é das Founders, né? Aqui no Brasil é diferente porque aqui a NVIDIA não vende as Founders, ela não tem estrutura para trazer esse tipo de placa para cá, para fazer revenda, RMA, então fica por conta das parceiras, sim. E aí cada uma tem a sua solução de refrigeração, né? Elas podem trazer algumas coisas das Founders, mas são soluções diferentes. Então, isso na verdade até é bom relembrar um pouquinho da história, que tradicionalmente a NVIDIA não tinha esse costume dela mesma produzir as placas. A NVIDIA durante muito tempo ela só realmente fornecia ali, né, o modelo que as fabricantes iam lá e compravam e fazia as próprias personalizações. Mais de um tempo pra cá ela realmente começou a fazer essas Founders, que assim, ela pega e geralmente as Founders elas se destacam não só por ter o design da NVIDIA, geralmente elas vêm com um clock maior, com algum ajuste ali que realmente supera, não todas, mas tende a ser, digamos, a opção melhor ali pelo menos durante o tempo de lançamento, por assim dizer, né, os primeiros meses. E, obviamente, né, depois as outras fabricantes vão lá e também experimentam e soltam 500 soluções de cooler, mais memória, mais overclock de fábrica. Mas a NVIDIA meio que soltava até meio como, digamos, um premium, tanto que muitas vezes a Founders vinha mais cara do que o preço recomendado das versões normais. A parte da apresentação em si, a gente falou, ok, de CUDA Core, não sei o que, tá mais na prática. Eu acho que o que mais me surpreendeu realmente dessa apresentação foram, obviamente, os benchmarks. A gente sabe que é ambiente controlado, os caras realmente pegam só os resultados mais favoráveis a eles. Mas assim, a NVIDIA ela basicamente chegou, então galera, não falaram com essas palavras, mas meio que assumiram, então galera, olha, quem pegou aí a série 2000 foi meio que tipo experiência de usuário, assim, quem realmente chegou aqui, pegou a primeira geração dessa tecnologia, a gente sabia que não ia funcionar tão bem, teve alguns problemas, né? Mesmo a 2080 Ti aí, para jogar 4K, 60, dependendo do título, ainda mais com Ray Tracing não dá. E ela chegou então, a 3080 tá aqui, a gente resolveu o 4K. A gente resolveu o 4K, não só os 60 frames, a gente resolveu o 4K 120 frames. E dá-lhe demonstração de control rodando
Control, né? Que é um jogo que eu acho que é o que melhor usa Ray Tracing. Torturador de placa de vídeo esse jogo. Então, não, rodando em 4K, 60 frames, sem DLSS. Cara, isso é o mais impressionante, porque a promessa dessa placa é assim, o chão dela, o mínimo que ela faz é 4K nativo, 60 FPS, com Ray Tracing ativado, gráficos no Ultra. E isso é o que ela fez no Control, que é o jogo mais pesado que eu conheço atualmente. Principalmente porque ele tem uma implementação de Ray Tracing bem robusta, né? Então ela aguentou rodar Control 4K 60, tudo no talo, Ray Tracing no talo, sem nem precisar do DLSS para aumentar a taxa de quadros. Conseguiu 60 FPS nos piores cenários. Com o DLSS, meu amigo, sobe pra cima de 100 FPS. Enfim, outros jogos que eles também demonstraram foi tipo Metro Exodus, se não me engano, teve Battlefield 5, assim... Doom Eternal, eles mostraram um gameplay completo. É que Doom Eternal, assim, é um jogo que... Ele não é necessariamente pesado, né? Assim, não, é um jogo muito bem otimizado. É um sim, jogo quando você tá jogando, digamos, numa... Roda bem até nas carroças dos consoles. Então, quando você tá falando de uma Mas RTX teve um momento... 2080, você consegue pegar 120 frames e 1440p, com... detalhe no Ultra, essas coisas, então ele roda super bem, mas os caras, tipo, cara, é desempenho de 144 frames em 4K, é tipo... Exatamente, o que ela fez no Doom Eternal foi isso. O Doom Eternal, os caras falam, tá bom, é um jogo leve, mas ela conseguiu 4K, tudo no talo, a mais de 120 FPS em todos os momentos. Chegava momentos que chegava a bater 150, 180 FPS, isso em 4K nativo, tudo no máximo. É um patamar de performance que a gente nunca tinha visto. Nem em Titan RTX a gente via isso. Teve uma hora que ele falou algo que eu me senti muito representado. Ele falou, para todos os nossos amigos da Pascal, que é a série 1000, né? Vocês não precisam se preocupar. Nós pensamos em vocês. Agora como é que ele falou? Agora é seguro fazer upgrade. Eu me senti muito representado. Nesse momento abraçou o Panda, assim, ó. Quando o Jensen pegou o Panda no colo, assim. Quando saiu a série 2000, eu contei essa história no episódio da RTX. Eu tava na Nvidia e falei, mas então é isso? Então vocês me desculpem, eu não vou fazer upgrade, vou esperar. E realmente tava certo. Tá vendo? Fui vindicado agora, né? Depois de tanto tempo. Finalmente temos um upgrade que vale a pena. Porque realmente da 1000 para 2000 não foi tanto. Agora da 2000 para 3000, meu amigo, tá? É overkill. É que assim, aquela coisa, né? A gente tava acostumado nas últimas gerações ali com saltos. Que, sei lá, quando você realmente comparava as placas mais top, essas coisas, ia lá até uns 20% de desempenho. Dependendo do cenário, e a série 2000 ali, ela também tem aquela questão que o Ray Tracing, cara, foi muito tipo piloto de teste, né? Assim, eles, vamos colocar aqui, ver como funciona. E eu acho que uma mensagem muito clara também dessa apresentação foi tipo, galera, a gente sabe que a primeira geração do Ray Tracing, a gente não entregou todas as soluções que realmente vocês precisavam. E eles chegaram, a gente resolveu isso também, sabe? Tipo, foi meio, cara, aqui, os Tensor Core versão 2, a gente tacou desempenho aqui para realmente lidar com tudo que precisava, e agora a gente também resolveu isso. Então, pro pessoal realmente que tinha ali as Turing, né? Eu tô falando certo? Ou, meu Deus, tá certo isso. Tá certo. Uhum. As Pascal. Pascal são a série 1000. A série 1000, exatamente. Então, cara, eu conheço gente que tem a 1080 Ti. Cara, quem tinha uma 1080 Ti, sinceramente, não precisava fazer o upgrade para 2080. Porque, ainda mais se não fazer muita questão de Ray Tracing, que a gente sabe que é legal, super bonito, mas, cara, a gente vai... Tem um motivo pelo qual a gente lembra de Control, sabe? Porque foi em um ano ali, 2 anos, desde que a gente tem a RTX, foi o único jogo que realmente a gente tá aí um jogo que faz uma puta diferença. Claro, a gente vai ter o Quake 2, a gente tem o Minecraft... Mas não são jogos que, tipo, que o pessoal para e, tipo... Nossa, caramba, vai fazer toda a diferença. Eu realmente faço questão de jogar Quake 2 em RTX, por mais fodástica que seja a experiência. Então, pessoal, cara, eu não vou pagar... Eu já paguei caro aqui na minha TI. Eu tô rodando o jogo tudo de boa aqui, com detalhe alto, high, ultra. Não preciso fazer upgrade. Então, finalmente, a NVIDIA chegou. Então tá, cara, agora... Você tem um motivo. Agora, se você fizer um upgrade, vai ter
um resultado maior. Inclusive um upgrade, se você pegar a placa a 3070, sabe? Já é um salto considerável pro cara realmente, porra. Se pá agora, acho que agora vale a pena eu testar esse tal de Ray Tracing. A 3070, ela realmente é o xodózinho de todo mundo, né? A gente já falou um pouquinho dela, mas, resumidamente, é uma placa com desempenho levemente superior à 2080 Ti por menos da metade do valor. Em números, ela entrega 20 teraflops em shader, ou seja, a placa mais básica que a NVIDIA mostrou nesse evento ainda é muito mais poderosa do que o Xbox Series X. Você empilhar um Series X e um PlayStation 5, talvez você consiga o que essa placa faz. 40 teraflops em Ray Tracing, mais do que o dobro do que o Series X faz, e 163 em Tensor Cores. Ela tem 8 GB de VRAM, né, e naquela contagem dos CUDA cores que a gente estava falando, 5.888, que novamente é muito mais do que a 2080 Ti tinha. Então é uma placa monstruosa e ela vai custar $500, que é o mesmo preço da 2070 no lançamento dela. E o TDP também, né? Se o TDP assustou na 3080, aqui você pode ficar tranquilo, porque ela tem o TDP de 220 watts, que é basicamente o mesmo da 2070, que era de 215, né? E pede uma fonte de 650. Então é uma placa, assim, que você provavelmente já está preparado para fazer o upgrade para ela, se você tinha uma RTX da série 20 ou até da série 10. E novamente... O legal da série 70 é essa coisa, além dela ser excelente, manter, né, durante a geração inteira um bom desempenho, você tem ainda uma gordurinha depois para manter um pouquinho mais até, que é o caso que eu tô acontecendo isso com a minha 1070. Eu tenho a 1070 e poucas vezes usei todo o potencial dela jogando a 1080p, né? Então, pra maior parte da galera, a 3070 foi a menina dos olhos, é o alvo que a galera tá almejando. Porém, pra finalizar, o mais legal na apresentação foi que, então, pessoal, sabe essa 3070 e essa 3080? Tem a irmã mais velha delas. A gente sabe que vocês gostam de fazer bastante coisa, gosto de fazer experimentos, gosto de fazer aquelas máquinas especiais. Então a gente tem uma surpresa pra vocês. E meu amigo, que surpresa! Conta aí, Carpe. Essa placa... Eu só queria dizer que eu interrompi justamente o Panda naquela hora, que a gente ia falar disso, porque eu acho que tinha que ficar claro que tipo, os caras mostraram, porra, 3080 conseguindo 4K 60 frames, 100 frames, tipo... Cara, resolveu a geração, sabe? O problema era, porra, 4K, os consoles aí, a gente tá vendo que os caras estão sofrendo pra rodar 30. Então, porra, os caras já tinham uma placa aí que resolvia tudo, né? Pô, geração aqui, eu peguei o PCzinho, fiz 380, não tem coisa melhor que isso. E justamente com a 3090 eles chegaram, não, tem coisa melhor, gente. Calma aí que a gente já tá pensando no futuro. Não é à toa que eles chamaram ela de BFGPU, né? Big Fucking GPU, que aí é uma referência aos jogos da id Software. Pra quem não tá ligado, né? No Quake, no Doom, sempre tem a BFG, que é a arma mais poderosa do jogo, que é gigantesca. E aqui a gente tem a rainha, a mãe de todas as placas de vídeo, a nova Tsar Bomba da parada, que é a RTX 3090. Essa placa... a primeira nomenclatura dela, né? A gente não viu uma 90 há muito tempo. A gente viu 90 até a série 60, se eu não me engano. Que teve ali 600. a 690, né? Isso. Uhum. Que era uma placa dual GPU. A gente tinha duas GPUs, duas placas de vídeo, como se fosse um SLI dentro de uma carcaça só. A 3090 não é isso. Ela, na verdade, é uma sucessora das Titan, só que agora dentro do lineup da GeForce. E essa placa, em números, ela tem 36 teraflops em shader, o que é, né, mais do que... é o triplo do que um Series X faz. 69 teraflops em Ray Tracing e 285 nos Tensor Cores. Ela tem uma quantidade absurda de 24 GB de VRAM em GDDR6X, barramento de 384 bits, o que resulta em 970 GB de largura de banda. É quase 1 GB por segundo de largura de banda. Tera. Quase 1 tera. 1 tera, falei errado. Quase 1 tera de largura de banda por segundo nessa placa de vídeo, que é tipo mais do que o dobro do que a gente tinha nas high-end da geração passada. E é uma placa que ela passou dos 10.000 CUDA cores na contagem.
Tipo, imagina, o que a gente tinha de mais poderoso na geração anterior não chegava a 5. Essa placa chegou a 10.000 CUDA cores. Na geração anterior a gente tinha ali a 2080 Ti como a rainha das placas gamer com 4.300, a Titan RTX com 4.600, que nem é uma placa gamer, né? E essa aqui chegou aos 10.000. E o TDP dela é de 350 watts com uma fonte recomendada de 750, o que é bastante, mas se você for levar em conta o que essa placa é, né? Não é tanto assim. E pra quem acha que, né, a gente já sabe o preço dela, $1.500. Pra quem acha que isso é caro, na verdade é uma placa barata, né? Por quê? Ela chega num preço próximo da 2080 Ti no lançamento, que era de $1.200. Só que, como eu falei, ela é sucessora da Titan RTX. A Titan RTX custava $2.500 no lançamento. Essa placa ela vem entregando mais potência do que qualquer outra que a gente viu até então. Ela atropela a Titan RTX, custando $1.000 a menos. E vai estar disponível já 24 de setembro. Então essa placa aqui, ela é bom deixar isso claro desde já, que ela não é uma placa voltada para o mercado gamer. Como eu falei, ela é sucessora da Titan. Então é para quem precisa de aplicações profissionais, desenvolvimento de jogos, modelagem 3D, edição de vídeo em altíssimas resoluções, 3D, VR. Ou se você é o priminho que quer fazer uma máquina para jogar Minecraft. Essa vai ser aquela máquina que o pessoal lá do Linus Tech Tips vai fazer e desmontar e vai mostrar na TV 8K e não sei o que, e reclamar que o Windows não faz a escala direito para a resolução. Ela chega para competir com o Mac, sabe? Para realmente o cara que tem uma estação de processamento de vídeo e trabalha com isso de forma profissional, o cara vai achar até barato. Muitas vezes, lembrando que tipo, os Mac ali, aquelas máquinas lá que só o suporte do monitor custa $1.000, elas são famosas justamente por isso. Porque elas são workstations para realmente o cara que trabalha com vídeo e faz sentido um investimento tão alto. Então, $1.500 para esse segmento é barato, é baratíssimo. Tanto que ela é uma GeForce, né? Por conta da demanda que eles já imaginavam que essa placa teria. As Titan, elas não tinham GeForce no nome, né? Pelo menos a Titan RTX, porque ela realmente não é uma placa gamer e ela só era vendida pela própria NVIDIA. E aí, a NVIDIA já prevendo que uma placa custando $1.000 a menos que uma Titan, né, e entregando toda essa performance, imaginando que muita gente ia querer comprar ela para aplicações profissionais, trouxe ela para as GeForce, para esse lineup, para que aí as parceiras pudessem fabricar seus modelos, né, Gigabyte, EVGA, Zotac, e aí atender a demanda que vai rolar. E a gente falou desse poder monstruoso, mas a gente não falou do que ela faz na prática, né, em jogos, que aí é o mais impressionante, e aí é o salto absurdo. Então, inclusive na transmissão foi interessante que os caras falaram, galera, a gente sabe que vocês não vão conseguir ver o que o pessoal que testou essa placa viu, então a gente vai mostrar as reações, que é, galera, vocês acham que 4K 60 aí é o sonho? Então tá, então a gente vai pegar essa placa para meter 8K que é tipo muito mais do que 4K que o pessoal tá sofrendo, né? Hoje em dia é o grande objetivo. 8K 60 frames, o que vocês acham? Com Ray Tracing. Tá bom pra vocês? Tá mais do que absurdo isso. É tão absurdo. 8K é 4 vezes a resolução do 4K e 16 vezes a do 1080p. Então significa que para cada pixel que você teria no 1080p, você tem 16 no 8K. E a gente sabe que PC, o custo para você rodar as coisas não sobe de forma linear. Então o 4K ele não é 4 vezes mais pesado do que o 1080p. É mais do que isso. 8K, então ele é mais do que 4 vezes mais pesado do que o 4K. Essa placa peita 8K. Simples assim. Ela aguenta. E não é 8K, tipo, capengando. É até interessante porque não é o Linus... resolução dinâmica, não é checkerboard, viu, galera? É 8K não. True, é true mesmo. É engraçado porque o Linus fez um vídeo há poucos meses tentando rodar em 8K com a tecnologia que a gente tinha até então. E eles fizeram um SLI de Titan RTX, se eu não me engano. E primeiro que assim, já foi um trampo absurdo conseguir colocar numa televisão isso pra funcionar. E quando conseguiram, os jogos não passavam de 20 FPS. Era uma performance pífia. Até nos jogos mais bem otimizados não rolava. Ray Tracing, então, esquece, meu amigo. O que essa placa faz é o que a gente considerava impossível alguns meses atrás, que é 8K, 60 FPS, Ray Tracing ativado em jogos como Wolfenstein Youngblood. Tem alguns jogos que eles aplicaram DLSS
Então, o Control, por exemplo, ela não rodou legal sem o DLSS, mas com ele ela conseguiu 60 quadros. E outros jogos ela nem precisou do DLSS. Então, o Apex Legends, por exemplo, ela aguentou 8K nativo, gráficos no alto a 60 FPS. Então, é uma placa assim que entrega um patamar de performance que, cara, sem brincadeira, tá aí uns 10 anos à frente do tempo dela. Eu acho importante você ter falado de SLI, que basicamente estão dizendo, tudo indica que essa geração ela decretou o fim, né, do SLI, e que agora o esquema vai realmente ser placas individuais, realmente até pela questão de espaço, de alguns conectores que estão faltando aí realmente para fazer SLI. Que também já não faz mais sentido, né? Principalmente quando a gente leva em consideração que já faz um bom tempo que cada vez rende menos o SLI, até porque as produtoras de jogos pararam realmente de dar atenção para isso, né? Não compensa, não estava muito bem otimizado há anos, né? A gente não via a galera montando mais PC com 2 placas de vídeo há muito tempo, porque realmente não compensa. Você, em alguns casos, tem uma performance idêntica. Você ganha, sei lá, 5, 10 quadros a mais em cima do que você teria com uma placa só. Muitas vezes o cara tinha que pagar mais de $500 para ter nem 3% de desempenho a mais. Então, além de você comprar outra placa de vídeo, você tem que ter uma placa-mãe que aguente isso, você tem que ter mais fonte para empurrar isso. É um custo absurdo e que faz muitos anos que já não fazia sentido, né? Então, eu acho que tá indo embora tarde, né? Essas placas, algumas ainda têm suporte ao SLI, né? Eu acho que a 3080 e a 3090 ainda tem o suporte, mas a 3070 não tem. E não precisa, né, cara? Assim, vamos falar a real. Vai ser muito difícil, por exemplo, já fazendo uma futurologia, vai ser muito difícil, por exemplo, que a série 4000 ela realmente chegue trazendo esse salto aí que a série 3000 tá prometendo. Mas, cara, vamos pensar que de repente vai dar seus 20% em geração. Quando a gente for pensar em 8K realmente como padrão, até lá, cara, já vai ter placas, digamos, no nível top, mas sem ser, digamos, a Titan, ou no caso a 3090, que realmente já vão conseguir trabalhar com isso de uma forma muito, muito mais proveitosa e que o cara não vai ter que gastar realmente $1.200 por isso, né? 1.200, 1.500. Então, não faz mais sentido, de repente, até você pensar nessa questão de futurologia, que, cara, o pessoal realmente vai continuar precisando fazer SLI aí no futuro, porque, chega um limite, né? Obviamente que o mercado aí de TV, a gente sabe que o 8K vai estar estabelecido, vão inventar um 16K, alguma coisa do tipo, mas, né, parece que realmente a gente está num ponto que está conseguindo acompanhar, então a gente não precisa realmente pensar, cara, eu vou ter que meter 2, 3 placas de vídeo aqui para realmente conseguir acompanhar toda essa resolução aí que o pessoal está querendo empurrar para o consumidor. Até porque 16K tá muito longe ainda de virar o padrão em TVs, muito mesmo. A gente tá agora começando a ver o 4K se tornar o padrão. Então, para realmente mudar o padrão novamente, vai ser, eu acho que pelo menos 10 anos aí. Mas, Rapaze, e o Brasil? Né? A gente tá falando muito dessas placas, mas e para nossa realidade? Ficam algumas dúvidas. Acho que muita gente tá se perguntando, primeiro, se essas placas vão chegar aqui no Brasil e se vão chegar nas mesmas datas, né? E o que a gente sabe até agora, pelo menos segundo o Zibert da NVIDIA Brasil, é que a vontade deles é lançar simultaneamente aqui. Então, já em setembro, em outubro, trazer essas novas placas aí pro Brasil. Talvez atrase um pouco, mas esse ano tá garantido, pelo menos. Agora, preços, meus amigos, aí só Deus sabe, né? Aí a gente tá numa situação muito atípica para tentar prever algumas coisas. A gente até teve o que parecia ser um vazamento ali do site da NVIDIA, com os preços que não estavam assim tão absurdos, né? Estavam muito bons, para falar a verdade. Digamos, uma 3080 estava abaixo de R$5.000, que eu acho que é um valor que ninguém esperava. Né? E assim, o pessoal estranhou justamente porque, cara, a NVIDIA não tem o costume de vender as Founders aqui, geralmente é com parceiros, então o pessoal, peraí, não faz muito sentido, será que é um preço sugerido? Enfim, ainda tá nessa dúvida, e eu acho que acho que a coisa que realmente faz a gente ter medo, não só a alta do dólar, né, que tá jogando tudo lá em cima,
mas também os vendedores locais, né? Porque a gente sabe agora que vai estar um monte de vendedor com a série 2000 ali encalhada, né? Que já não devia estar vendendo tão bem, e que não vai fazer muita questão aí de trazer uns precinhos legais para 3.000, porque vai tentar empurrar o que tem em estoque antes, né? E jogar o preço das novas lá em cima. Assim, é o famoso custo do Brasil, né? Exatamente. A expectativa, né? Lá na gringa, a gente tá vendo série 3000 chegando com patamares absurdos de desempenho com preço de série 2000. Aqui no Brasil já é outra história, né? Porque aqui, provavelmente, o que os vendedores vão fazer? Eles vão abaixar o preço da série 2000 para limpar o estoque? Não vão. O que eu acho que eles vão fazer é manter a série 2000 ali talvez só um pouquinho mais barato para tentar limpar o estoque e colocar o preço das 3000 lá em cima para assim incentivar a galera a comprar as 2000 que ainda estão no mercado, né? Esse é o meu ponto de vista mais pessimista, né? Eu acho que o preço das 3000 aqui no Brasil, pelo menos no lançamento, vai vir meio caro, independentemente do quanto tá custando lá fora. A impressão que eu tenho é que eles podem... se a gente tiver uns guerreiros do mercado cinzento, né, como tem nos consoles, para nos salvar, ganhando apenas R$20... O pessoal que falou que era R$20, né? que faz pelo amor realmente aos games. Que faz pelo amor aos games. Sofre tanto só para ganhar R$20, né? Mas o aspecto é o seguinte: além desses estoques das lojas, muita gente que tem a série 2000 está interessada em passar para frente para poder fazer o upgrade para a série 3000. Então, inclusive, tem o lado bom. Gente, que eu tô interessado em vender uma bom. Tem o lado bom, né, disso, pelo menos, né, é que como funciona no capitalismo, né, a oferta e procura, então funciona, Panda? E isso vai fazer com que caia um pouquinho o preço dessas placas. Então talvez, lembra que a gente tinha falado naquele episódio do upgrade? Segundo inclusive o Twitter, a minha 2080 agora não vale nem milão. Assim, o Twitter falou, não, galera, se você tentar vender aí tua 2080 usada, você cobrou mais do que milão, você tá enganando as pessoas. É bem assim que vai se comportar. A galera tá muito doida, né? Não é porque surgiu uma geração nova entregando um patamar absurdo de desempenho que as 2000 ainda não coloquem os consoles pra mamar, né? Nunca vamos esquecer disso. Que a 2080 Ti e a 2080 ainda são bestas, enjauladas, com ódio. Sim. Então, mesmo a galera que vai comprar, às vezes, no mercado de usados, uma dessas placas, ou uma dessas que os vendedores vão querer empurrar, ainda vai estar pegando placa muito boa. E também uma outra dúvida que surge é se a gente vai ver mais placas dessa linha, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a série 2000, ela teve a 2060, que é a de entrada mesmo das RTX. E a gente não viu uma 3060 ainda, pelo menos. Porque o que acontece, né? A 2060 ela foi anunciada depois das outras placas. Então lá em 2018 a Nvidia fez um evento onde ela mostrou a 2070, 2080 e 2080 Ti. Aí alguns meses depois ela foi lá e anunciou e lançou a 2060. Então pode ser que isso se repita agora com a série 3000. E já tem até vazamento circulando, a gente não sabe até que ponto é verdadeiro, mas estava no Tech Power Up, que é um site bastante confiável. Já uma lista de todas as especificações da RTX 3060, que é para ser uma placa realmente, assim, do custo-benefício matador, que vai entregar uma performance ali próxima de uma 2080, até um pouco melhor, na casa dos $300, que é o mesmo valor de uma 2060, com, né, um desempenho, como eu falei, custo-benefício absurdo. É uma placa que espera-se que seja lançada ou no final desse ano, ou no começo do ano que vem. Só que, por enquanto, né, é rumor, não dá para dar como certo, mas tem expectativa de que a gente pode ver uma 3060 em breve, para quem quer uma placa ainda mais barata do que a 3070, e que ainda vai entregar um patamar de performance, por exemplo, superior do Xbox Series X. O que eles estão prometendo para 3060 nos rumores, pelo menos, é de 13 teraflops, né? Que é muita coisa. O verdadeiro custo-benefício da geração essa última foi a 2060 e da geração passada a 1066 também, né? Então, talvez mantendo essa... É bem provável que vai se confirmar essa 3060. Porém,
não temos certeza ainda, não podemos afirmar isso. Cara, aqui no Brasil, série 60 vende igual água, cara. São as que mais vendem. A 1060 aqui vendeu horrores. Ainda é a placa mais popular no Steam Charts, né? Então é muito bem-vinda essa 13060 aí. É um temor que eu tô vendo muita gente ter, e até porque, né, antes do lançamento vazou uma tabela com alguns números de série, essas coisas, é que não seja uma 3060, mas que a NVIDIA esteja segurando uma 3070 Ti, que muita gente considera que se isso realmente acontecer, ele pode ser meio que um tiro no pé, porque justamente você vai estar quebrando o momentum da 3070, né? Que é a placa ali com custo-benefício legal e que vai, tá bancando 2080 Ti. Mas muita gente acredita que se ela fizer isso, ela pode ser uma resposta justamente à AMD, né? Que tá para apresentar... Agora, aí vem aquela outra pergunta, meus amigos. E a AMD, o que ela tá fazendo da vida dela? Que muita gente tá apostando que justamente a resposta que a AMD teria não seria uma placas para competir ali com a 3080 e muito menos, né, com a 3090, isso aí nem se fala. Mas justamente ela ofereceria uma placa com custo menor ou equivalente a 3070 com um desempenho um pouco melhor. Então justamente a NVIDIA poderia ter uma versão TI da 3070, que seria daí uma intermediária entre a 3070 e a 3080, justamente para chegar e dar a última chalapada que a AMD está precisando aí, se ela tentasse retornar para a luta, sabe? A AMD tá numa situação muito complicada agora, né? Porque os rumores mais otimistas que a gente via até então da tal Big Nave, da nova geração RDNA 2, é que elas iriam performar até 50% mais do que uma 2080 Ti. Isso na placa de vídeo mais parruda deles, assim, aqui seria a topo de linha mesmo. E assim, 50% a mais da 2080 Ti mal passa ali da 3070, né? Tá longe ainda de chegar numa 3080. Então, será que a gente vai ver mais uma geração da AMD sem ter como competir com a NVIDIA nas high-end, indo até só as intermediárias, né? Ou será que eles vão apresentar um salto nunca antes visto, né? Porque a NVIDIA, ela apresentou nessa série 3000 o maior salto geracional na história dela. Então, para a AMD, que já estava muito atrás na série Turing, entregar algo agora para bater de frente com as Ampere, ela tem que ultrapassar o maior salto na história da NVIDIA, né? É muito improvável. Mas tem uma galerinha aí que tá acreditando, né? Galerinha que acredita em Papai Noel, acredita em Duende. Não, eu já vi cara falando que tem elementos de RDNA 3 já nos consoles pra justificar. O pessoal tá achando que... É que assim, ó, acho que muito disso se baseia justamente no ótimo desempenho que a AMD tá tendo em processador, né? Eu acho que enquanto em GPU, principalmente quando a gente fala de PC, competição aí com a NVIDIA, ela deixou a bola cair mesmo, ela postou lá nos HBM, enfim, eu sempre esqueço essas siglas aí, eu sou velho, desculpa. HBM2. HBM2 com o futuro, e daí acabou não sendo, né, bem, só que ela já tinha se comprometido, todo o line-up dela, enfim, teve mudança de CEO, essas coisas. Enquanto no mundo dos processadores, cara, a AMD tá mandando super bem. Acho que a Intel ela só não tá tomando mais porrada porque ela tem um poder do marketing absurdo a favor dela, principalmente entre um público mais casual, vamos ser bem sinceros. A AMD é menos conhecida nesse sentido, mas o pessoal tá esperando que, cara, que a AMD, agora que tá ali surrando a Intel, né, competindo de frente a frente, no processador eles iam trazer isso também para GPUs, mas galera, eu acho que o pessoal tá viajando. E também tem muito aquela coisa do cara do console que tá caindo em papo de marketing e tá querendo realmente acreditar, sabe? Aquele I want to believe. É muito esse papo, que os caras realmente estão esperando que não vai acontecer o que aconteceu em 2013, sabe? Que vinha o papo... Note 2013! Cara, vamos ser sinceros, 2013, o papo que a gente vinha na época, não, cara, porque os consoles
Pô, era a época que 4K ainda nem se falava, né? 4K era aquela demonstração que você via na CES, na IFA, e meu Deus, isso chegar na casa do consumidor algum dia, vai estar super mega caro. Na época que a gente falava de painel 4K ali, o mais basiquinho era 5, 6 mil dólares. E que o pessoal, não, galera, essa geração aqui 2013, 1080p, 60 frames, não sei o que. Cara, a gente foi ver isso não acontecendo nem nos consoles revisados, ali de 2016, 2017. E daí os caras agora estão caindo nos papos que não, porra, agora a AMD tem essa tecnologia mágica, que porra, ó, não deu ali 1080p, 60, mas agora a gente vai passar direto pro 4K 60. Agora vai, agora vamos confiar. É aquele negócio, né? A galera fazia a tabelinha de teraflops comparando o Series X com o PS5 ali, com as placas topo de linha das Turing, né? Eles esqueceram que eram placas de 2018. Aí chegou a NVIDIA, agora em 2020, com as Ampere, e basicamente o Series X vai brigar com uma placa modelo 60, né? A expectativa é que ele ia brigar com 80, vai brigar com 60. Porque a gente sabe que a realidade não é essa, né? A realidade que a gente tem dos consoles não tem como esperar um patamar de high-end de uma máquina que é para ser mais barata mesmo e que é para ter um consumo de energia menor, né? Então Como realmente diz o sábio, muito diferente. Não se pode ter tudo. Mas tem muito ter tudo que acho matei, que pode. matei o podcast. Hoje fui eu que matei o podcast. Eu puxei uma de Gugelmin hoje, foi isso então que eu entendi? Que eu me senti ofendido. Eu acho que a gente foi indo embora, gente. Nada, mas tô aprendendo com o mestre. Tá, mas vamos falar sério, vamos aproveitar essa deixa, né? Essa deixa pra gente ir embora. Galera, beleza. Vai sair nova geração. Porra, massa. Mas e aí? Putz, montei. Acho que o meu caso. Porra, troquei de. Caso do Carp também. Porra, a gente montou o PC aqui, fez o upgrade. Eu já tava com uma fonte de 750 watts, mas daí eu troquei uma placa-mãe aqui pra rodar direito com o meu processador. Porra, DDR3, M2, tudo certinho. Puta merda, agora vão lançar aí que vai ser DDR4. Eu tô confundindo com o PCI Express. Ó o tempo aqui, os velhos já estão falando besteira. Putz, mas PCI Express fez, vai ser essas placas aí, vai ter PCI Express 4. E agora? Vou ter que trocar minha placa-mãe? Se eu não trocar minha placa-mãe, fudeu? Calma, galera. Calma, que não é bem assim. Calma, tá tudo bem. A garantia é o seguinte, as novas placas, elas vão usar o PCI Express 4.0, que é a tecnologia mais recente, só que elas também vão funcionar no 3.0 e vai funcionar, assim, praticamente igual. Assim, é questão de o que vai dar de diferença na performance esperado é menos de 5%. Então, se você é aquele cara que quer buscar o limite da tua placa de vídeo, aí é o 4.0. Mas se para você 5% abaixo do limite tá bom, pode continuar no 3.0 de boa. Assim, fonte, mesma coisa. Se você tem aquilo que é pedido na questão dos watts, você não precisa se preocupar, porque conector novo não vai implicar, porque a gente já falou, vai vir com adaptador. Assim, a única exceção, na verdade, até do bandwidth, né, que o pessoal tá perguntando, 3.0 ali o PCI vai dar gargalo, vou tá perdendo desempenho, até o pessoal se preocupando, mas se eu tiver um M2 aqui, vai dar conflito. Cara, as chances são pouquíssimas, principalmente quando a gente tá falando do cara que tá jogando. Acho que 1080p meio que já tá resolvido, mas, o cara tá jogando em 2K, de repente, né? Até, ou mesmo 4K, em casos muito raros pode dar algum gargalo, a não ser que a gente esteja falando da 3090, que obviamente que tem ali um bandwidth até mais rápido, mas aí a gente pensa, cara, se você tem grana no Brasil de 2020 para comprar uma 3090... Você consegue fazer um upgrade da tua motherboard para ela ter o PCI Express 4.0, você não está preocupado muito com o gasto que você vai trazer, né? Assim, acho com certeza. O mais preocupante, acho que hoje em dia do PCI 4.0 é justamente a questão da disponibilidade, né? Que realmente é o futuro, mas a gente até fiz uma pesquisa antes da live aqui, cara, a gente encontra nos maiores revendedores aí, a loja explosiva lá, a gente vai encontrar um modelo compatível com processadores da AMD que está super caro e já está fora de estoque.
Então, cara, no momento que a gente tá aqui, só tem 2 chipsets que suportam o PCI Express 4.0, que é o B550 e o X570, e ambos são da AMD para trabalhar com os Ryzen de terceira geração. Ainda é muito limitado, ainda não tem nada da Intel, por exemplo, nessa parte do PCI Express 4.0. Então seria completamente irreal da NVIDIA, né? Trazer uma placa que só funciona direito no 4.0, sendo que se o cara tem um i9 em casa, por exemplo, ele ainda nem tem isso na casa dele. Então, exatamente. Então, é muito mais uma questão de future proofing do que realmente de você precisar. É que nem, até tava vendo um vídeo do J2Sense. É uma situação que já se repetiu antes, quando começaram a lançar as placas realmente 3.0 e tinha o Windows PC Express 2.0. Nessa transição, não precisava realmente o cara correr para, meu Deus, meu sistema agora virou, tô ferrado, não vai funcionar. Então, galera, se você já tem uma motherboard boa, não se preocupe, você não vai ter que fazer o upgrade. A única questão é realmente a fonte. Até eu troquei da minha fonte há uns 2 anos atrás, eu decidi ser overkill, peguei fonte modular, 720 watts, eu pensei, cara, tô garantido por alguns anos. Agora nem tanto, mas tipo, já tô mais feliz que, porra, posso pegar essas placas novas aí e não vou ter que trocar minha fonte. Nesse caso não tem como fugir, principalmente se o cara quer pegar a 3080, né? 3070 ainda, putz, tem uma de 650, tá segurando, mas esse lado é realmente o que você precisa dar aquela atençãozinha, porque senão você vai ter uns probleminha aí na hora de ligar o PC e realmente fornecer a energia para todos os componentes. Pois é, mas a gente viu, né, que pra upgrade não é nada de outro mundo. E aí entra naquele papo do consolista, né? Ai, mas essas placas é só plugar na tomada e sair jogando? Não, meu amigo, mas você esquece que o público-alvo dessa placa muitas vezes já tem um PC e tá só esperando ela chegar pra aí sim você plugar no PC Express e sair jogando, né? É exatamente isso. Inclusive tem realmente a oportunidade de vender a placa anterior para ganhar uma grana e não ser tão pesado, né? E obviamente você mantém toda a biblioteca de jogo, você mantém aí, né, todos os benefícios que tem um PC traz, então você trabalha com edição de vídeo, você trabalha com... Você faz streaming, você tem assim, cara, eu tenho um problema que eu gosto de fazer stream, mas eu tenho um problema ainda que muitas vezes eu quero fazer stream de um jogo, eu consigo rodar ele em 1440p, mas na hora de fazer o stream eu tenho que jogar no meu monitor de 1080, porque senão eu vou perder frame. Cara, se você pega a nova geração aí de GPUs, isso aí não vai deixar de ser um problema, sabe? Então tem toda uma vantagem que vai muito além de simplesmente, porra, agora tô conseguindo jogar esse jogo 200 FPS, nossa, parabéns eu. Que é massa, é super massa. Mas, né, tem todo um valor agregado que justamente um console que eu diria que alguns consoles, né, ultimamente são mais máquinas de Netflix e Crunchyroll do que para jogar games, mas né, o foco para jogar games realmente fica nisso. Tá, você tá pagando menos, mas você vai só jogar game mesmo. Você não tem nenhuma. Não é como se tipo uma placa de vídeo fosse realmente só para isso e pagar mais não trouxesse nenhuma outra vantagem. Exatamente. Agora eu tô vendo que já tem uns caras com umas tochas na frente da casa do Panda. Pedindo pra ele fazer live, então acho que é bom a gente encerrar, né? Mas eu queria. Antes de encerrar, eu encerrar com uma pergunta, Panda. E aí, você vai fazer o upgrade, Panda? Porque assim. Era esse, pegou. Olha como nós estamos no mesmo canal mental, é isso mesmo. Sim, vou fazer o upgrade. Agora vale a pena. E eu esquipei meio que essa geração 2000, não fiz o upgrade. Eu tenho 2 PCs aqui nessa sala, né, que eu uso e eu vou transformar os 2 em um só, mais parrudo mesmo. Eu tenho sim interesse em fazer e eu tô mirando na 3070, mais por assim, tá apaixonado pelo custo-benefício que ela proporciona. Mas se pá, de repente posso ir até uma 3080. O que eu sei é que eu não vou 3090. Pelo menos não agora. A não ser depois que o nosso podcast estiver já bem famoso, estourando, aí beleza, aí a gente vai. Eu pessoalmente, eu acho que daqui eu sou o que mais gasta, né, com besteira que não precisava. Mas, cara, eu confesso que tá dando uma coceirinha aí, dependendo do preço, dependendo de quanto eu conseguir vender minha 2080.
eu acho que eu posso adiantar aí meu presente de Natal, porque a 3080, principalmente pra mim. Sim, a 3070 já seria um baita upgrade, mas a 3080 pensa, puta, o dobro do desempenho, galera. Se pá, eu vou deixar o Computador. troço mais future-proof aí que tá legal, assim. Eu sou o cara que gosta de jogar poder em problema, sabe? É aquela coisa, eu peguei minha 2080 porque, porra, Enten, super mal otimizado, tá rodando mal na minha 1070. Eu sabia que era culpa do jogo, não era culpa da minha placa. Como é que eu posso resolver isso? Ah, cara, eu vou resolver com poder bruto. Eu vou tacar uma placa aqui que vai ser overkill no jogo e nem a má otimização vai conseguir ferrar. Então, eu tô tentando, agora o meu próximo objetivo é destruir a má otimização de Vingadores, entendeu? Então, nisso, uma 3080 pode ser bem tentadora. E você, Carpe? Qual que você Olha, tá? eu tô muito satisfeito com a 2080. Eu fico apaixonado pela 3070 e a 3080 principalmente, mas eu não tô pensando em upgrade tão cedo. Talvez ano que vem, talvez depois, mas enquanto a 2080 estiver sobrando pra mim, porque cara, eu tenho um monitor Quad HD aqui, sabe? Então, pra mim a 2080 já sobra. Eu tô bem tranquilão por enquanto, mas a minha placa-mãe já é X570, ela já suporta o PCI 4.0. Então, pro upgrade eu já tô preparado, pelo menos. Então, senhores. A minha não, porque eu sou Intel, eu sou um lixo. Desculpa, gente, falei com vocês. Não, mas não tem problema, sempre dá pra melhorar, né? Só não melhora quem fica no campesinato e hypando essas porcarias de carroças. Mas com essas palavras da sabedoria Master Race, terminamos mais um podcast. Agradeço a todos que escutaram até agora. Isso, acho que o primeiro que a gente estourou o tempo, assim, estourou gravemente, mas a magia da edição pode ajudar a reverter um pouco isso. E, como sempre, lembrando, podem mandar sugestão de pauta pra gente, galera. Pode mandar. Inclusive, o rapaz, né, queria saber os créditos da música. O Carpe mandou, né? Vou corrigir isso nos próximos episódios. Vou colocar. A música é do meu camarada, meu companheiro, meu parça, meu irmão, Cláudio Passamani, chama-se EMD, Enemy Mac Destroyed. É o nome da música que a gente usa na edição do Overclock Podcast. Muito obrigado, Matheus Carpeneiro. Muito obrigado, Felipe Gugelmin. E até a próxima. Eu que agradeço. E, editor, bora editar essas 4 horas de podcast de gravação e deixar magrinho o podcast pra quem tá ouvindo. Boa sorte. Level critical. Enemy mech destroyed. Primary objective successful. Shutting down.